Aproveitando o clima de Natal, aquela história do Papai Noel, o que seria um presente dos sonhos para o torcedor do Goiás, olhando atletas que já passaram por aqui, e olha, alguns deles já foram até procurados pela diretoria alviverde, por que não? Pensando em um retorno nos próximos anos, quais são os jogadores mais queridos pela torcida? Talvez o Michael ou o Rafael Tolói e outros prováveis, tá? Outros mais baratos, como por exemplo o Iago Felipe, que no meu entendimento também seria um baita reforço para o Goiás no ano que vem e que já foi procurado neste ano para a Série B. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, trazer a situação contratual também dos principais jogadores que já passaram pelo Goiás, também outras revelações das categorias de base alviverde. Eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 12 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Goiás News, e fazer a sua aposta na SeguroBet. Lá você começa a palpitar a partir de R$5 via Pix, sem nenhuma burocracia. O link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo. Beleza? Então bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esta temática. Os jogadores que ou são revelados pelo Goiás ou que já tiveram boas passagens aqui no clube, e aproveitando esse clima de Natal, inclusive um Feliz Natal para todos que acompanham aqui o YouTube do Goiás News. Qual seria o jogador neste momento, né, olhando o ano de 2025, que o torcedor do Goiás pediria para o Papai Noel Verde? Olha, não tem como, acho que tecnicamente falando hoje, o melhor atleta em destaque, né, é sim o Michael. Acho que não resta dúvidas. Hoje o Michael tem 28 anos de idade. O contrato dele no Flamengo vai até dezembro de 2028. Ele que voltou para o Brasil neste ano e foi sim um titular, né? 16 jogos pelo Flamengo até aqui, 4 gols marcados e uma assistência. Vestindo a camisa do Goiás, a melhor temporada do Michael foi lá em 2019, na Série A, por exemplo, 9 gols marcados e 5 assistências. Em 35 jogos, só não fez chover. Naquele campeonato brasileiro, foi negociado com o Flamengo por mais de 25 milhões de reais. O Michael, o Goiás, ele já teve alguns flertes, vamos colocar assim, para um retorno, mas nunca houve uma proposta oficial ou algo nesse sentido. O próprio Michael já deu entrevistas falando sobre o seu interesse em retornar para a Serrinha, também quando está aqui no Brasil, quando jogava, né, na Arábia Saudita, ele sempre visitava o Goiás, então eu vejo como natural esse seu retorno ao Goiás nos próximos anos, talvez, porque não pensando no término desse contrato dele lá no Flamengo, ainda é longo, né? Vai até 2028, talvez para 2026, 2027, com o Goiás voltando para a Série A, não é uma situação, por exemplo, tão difícil assim, tá? Eu acho que um caminho natural para o Michael é sim esse seu retorno. No meu entendimento, acho que para a maioria aqui de vocês também, se fosse para escolher um único jogador desses que já passaram pelo Goiás para um retorno nos próximos anos, seria sim o Michael. E um outro que eu colocaria assim como possível, tá, para o Goiás tentar no ano que vem, seria o Eric, né? Até falando dessa função de um ponta de peso, eu até comentei isso em outros vídeos, o Goiás precisa de uma referência, um cara, um nome mais claro, vamos colocar assim, tecnicamente e de carreira falando, do que, por exemplo, o Wellington, o Paulo Baia, o Facundo Barceló, que acabou de chegar, o Uruguai vindo do Ceará. Esse nome poderia ser sim o Eric. Ele já foi procurado pelo Goiás em pelo menos 2 ocasiões nesse ano, a principal delas lá no começo da temporada ainda. Sobre o seu contrato, segundo o site Transfer Market, ele tem vínculo só até o final do mês de janeiro deste ano de 2025, então em reta final de contrato acho que seria uma boa possibilidade para o Verdão. Lá no Japão ele não recebe menos de R$300 mil mensais, tá? Isso aí eu posso garantir para vocês, dependendo de um cenário, o Goiás abrir um pouquinho mais a mão, né, os cofres para o ano que vem, eu aceitaria sim o Eric novamente. Ele vem jogando lá no Japão, mas como um homem avançado, tá? Como um segundo atacante, às vezes um pouco mais na ponta direita, ali na meia direita, mas ele vem jogando um pouco mais centralizado. 1,70 m de altura, o Eric que é destro, acho que para uma Série B, Campeonato Goiano, enfim, os desafios do Goiás para o ano que vem, seria assim um retorno muito plausível. Ele que foi vendido por mais ou menos 13 milhões de reais, lá em 2014. E outra questão, eu acho que até tem jogadores melhores do que o Eric, que já passaram pelo Goiás, que ainda estão em atividade, claro, mas, por exemplo, o Michael é quase impossível a gente pensar para o ano que vem. O Eric nem tanto assim, tá? Por isso que eu colocaria ele aqui no top 3, né? Até mesmo no top 1 de retornos para o ano que vem. Uma outra possibilidade também é o Thiago Mendes, atleta revelado, esse sim das categorias de base também do Goiás. O contrato dele no Catar vai até junho do ano que vem, tá? Ele está no Al Rayyan, clube da primeira divisão
do Catar. Nessa temporada foram 5 partidas, a última delas no dia 13 de setembro. Ele já foi especulado em outros clubes aqui do Brasil, como por exemplo o São Paulo, também o Flamengo, o próprio Cruzeiro, mas ainda não acertou esse seu retorno. Hoje com 32 anos de idade, reta final de contrato, vejo também como um caminho natural ele retornando para o Brasil nos próximos anos. Esse também seria um volante, por exemplo, que tá louco, para uma Série B seria extraordinário, só que é muito caro, financeiramente falando, é um jogador que, das notícias que tinha quando ele foi para o Catar, que ele recebia mais de R$1 milhão mensais, tá? Então ainda está nesse patamar, não é tão simples assim, mas é outro jogador que eu gostaria muito de ver voltando, né, a vestir a camisa do Goiás. A melhor temporada dele aconteceu em 2014, né? Foi titular de cabo a rabo naquele ano, 56 jogos, 4 gols marcados e 4 assistências, até ser negociado com o São Paulo. Pode deixar a sua opinião também sobre o Thiago Mendes. Para você fazer a sua aposta é com a SeguroBet. Lá você começa a palpitar a partir de R$5 via Pix, sem nenhuma burocracia, com todos os jogos do futebol inglês. No dia 26 de dezembro, logo após o Natal, o campeonato inglês pegando fogo. Vitória do Chelsea contra o Fulham, pagando 1,47 a cada real apostado. Vitória também do Liverpool contra o Leicester, pagando 1,09. Do Arsenal frente ao Ipswich Town, 1,13. E outra partida também com boa cotação, a vitória do Manchester City contra o Everton, pagando 1,37. Nesse bilhete total, que você pode montar as suas odds, né, lá com a SeguroBet, você encontra, por exemplo, uma odd total de 2,49. E não só nos jogos do campeonato inglês, tá? Tem um campeonato espanhol, italiano, alemão e muito mais para você começar a se divertir. O link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, faça o seu cadastro, combinado? Seguindo aqui no nosso vídeo de jogadores, né, se fosse para a gente pedir um retorno para o Goiás nos próximos anos, acho que o Pedro Raul também entra nessa lista, também foi especulado o seu retorno, mas sem proposta oficial. Ele que tem vínculo no Corinthians até o final de 2028 e recebe algo na faixa de R$700 mil mensais, lá em São Paulo. Foram 32 jogos nesse ano, apenas 3 gols marcados e 1 assistência. Também é outro daqueles que passaram aqui no clube, apesar de uma temporada curta, que o torcedor alimenta assim um grande carinho, acho que não tem como negar uma possibilidade dessa também. Assim como o Rafael Tolói foi procurado neste último ano para retorno, o contrato dele está em reta final com a Atalanta. Acho que essa é a temporada para o Goiás ficar muito atento em relação ao Rafael Tolói. Por quê? É a primeira dele como um campeão na Atalanta. Pode não ter sido um titular na temporada passada, foram somente 24 jogos, mas foi campeão da Liga Europa e também da... Não, aliás, ele perdeu, né, a final da Copa da Itália, então tá certo, foi campeão da Liga Europa. E tendo esse título no seu currículo, ele já acaba, digamos, facilitando, né, uma saída como um herói de fato, porque a Atalanta bateu muito na trave, perdeu finais, né, da Copa Itália, também outras oportunidades, até mesmo no campeonato italiano. E desses jogadores que estão na Atalanta dos últimos 5, 6, 7 anos, vitoriosos, né, o Rafael Tolói está por lá desde 2015, ele é sim um dos grandes personagens. Para mim, volto a dizer, essa temporada para o Goiás ficar assim de olho nesta reta final de contrato, 34 anos, nesta nova temporada europeia até o presente momento. São 4 partidas e 1 assistência, apenas um jogo na condição de titular, tá bom? E outro jogador, eu quero falar aqui também, deste retorno que pode ser sim provável para os próximos anos, o Iago Felipe, 29 anos. Algumas informações de Salvador davam um negócio quase que basicamente fechado. Na metade do ano agora com o Goiás, para o meio de campo numa Série B, o Iago Felipe seria também extraordinário. Na Série A que ele fez pelo Goiás, lá em 2019, também foi bem, 30 partidas, 2 gols marcados e 2 assistências. O contrato dele com o Bahia vai até dezembro de 2025, ele que recebe, se eu não estiver enganado, R$400 mil mensais lá em Salvador. Não é um jogador barato, mas não deve continuar no Bahia para o ano que vem. Nessa temporada jogou pouco, né? Apenas 29 jogos, com 2 gols e 1 assistência. Não é um ídolo do Goiás ou algo nesse sentido, mas se pudesse pedir um retorno para o ano que vem, eu com toda certeza aceitaria o Iago Felipe. E o Eduardo Sacha também, né? Só para a gente finalizar aqui o nosso vídeo, a última temporada do Sacha no Goiás foi em 2013. Falei sobre ele também em outro vídeo no comecinho dessa semana. É sim um nome bem avaliado pela diretoria do Goiás, mas não houve proposta para um retorno nos últimos anos. O contrato dele no Red Bull Bragantino vai até dezembro do ano que vem. Um jogador caro também, valorizado no mercado. A última Série A dele pelo Goiás foi lá em 2013, né, com 4 gols marcados e 1 assistência em 16 aparições. Neste ano foram 15 gols
vestindo a camisa do Red Bull Bragantino, apesar de uma seca grande no Campeonato Brasileiro, foi peça-chave na manutenção do clube do interior de São Paulo na reta final. Bom, pode deixar a sua opinião também sobre o Eduardo Sacha, os outros jogadores que eu citei no decorrer do nosso vídeo. Qual, se fosse para você escolher, por exemplo, 3 desses atletas para um retorno, por exemplo, para o ano que vem, sem olhar valor, nada disso, acho que é difícil fugir, né? Acho que eu ficaria aí com... Acho que o Michael seria, claro, uma opção para esta ponta. Acho que também, tecnicamente falando, cara, o Pedro Raul é para essa função de um 9, mesmo uma temporada ruim, não sendo um ídolo do Goiás, o Pedro Raul serviria muito bem para o ano que vem. E o Rafael Tolói, acho que para defesa, enfim. Mas se fosse para considerar apenas a questão de passagem, etc., ou até mesmo de possibilidade mais real, acho que os nomes mais latentes hoje para o Goiás seria o Eric, né, está em reta final de contrato, o Iago Felipe também meio cambista, e o próprio Rafael Tolói, que está em reta final de contrato lá na Atalanta. Tá bom? Pode fazer a sua lista e deixar aqui embaixo na seção de comentários. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal e faça sua aposta também com a SeguroBet a partir de R$5 via Pix sem nenhuma burocracia. O link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, beleza? Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!